Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão participando de mais um trabalho, de mais um projeto do professor Bernardo e equipe, que somente juntos nós conseguimos desenvolver tudo aquilo de forma carinhosa, de forma respeitável, de forma educacional, porque o objetivo é instruir a comunidade a saber dos principais acontecimentos, dos seus direitos e deveres. É importante que vocês saibam que nós temos prazer, satisfação de estarmos sempre juntos. E quinta-feira é a quinta-feira do Facebook do professor Bernardo, sempre trazendo temas especiais, temas que muitos deles são sugeridos por amigos, por conhecidos, pela comunidade em geral, e hoje, quinta-feira, não é diferente. Vocês puderam observar que nós vamos falar um pouquinho sobre entendendo o executivo e o legislativo municipal. Isso é um tema sugerido, um tema que algumas pessoas pediram para a gente falar, e é claro que nós não temos condições, nesses 20 minutinhos, tá, pessoal, que vai ser a nossa conversa, 20 minutinhos no máximo, nós não temos condições de esgotar. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas informações básicas, porém umas informações precisas. É aquelas que minimamente a gente precisa saber para entender esses dois poderes públicos, que nós chamamos o executivo e o legislativo, porém vamos trazer aqui para a localidade, para o município, para o nosso dia a dia. Esse é o nosso objetivo. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela participação em mais um Facebook do professor Bernardo com o tema Entendendo o Poder Executivo e Legislativo do Município. Mas antes da gente começar a falar precisamente do Executivo Municipal e depois do Legislativo, vamos fazer uma introduçãozinha aqui, gente. E obrigado aí pela participação, pessoal que vai entrar, a gente desde já agradece, gratidão, fica gravada no Facebook, depois a gente joga no canal do YouTube do professor Bernardo, você que não conhece, vá lá, olha, se inscreve, comente, analise, critica, dê sugestões. Nós estamos juntos nesse caminho. A vida é tão curta, né, pessoal? Então vamos junto para a gente aproveitar e fazermos utilidade e concluirmos a nossa missão, portanto. Mas deixa eu falar uma coisinha para vocês para a gente começar de uma vez. A gente vive em sociedade, bacana? E todo mundo quer viver numa sociedade organizada. Uma sociedade onde eu sei dos meus deveres, das minhas obrigações, mas também eu sei dos meus direitos. A gente quer viver numa sociedade onde existem leis que efetivamente controlam o nosso comportamento. Porque aonde há pessoas, aonde há relacionamento, há conflitos. Nós já comentamos isso em lives passadas. E onde há conflitos, tende-se a ter exaltações de ânimos, tendem a haver conflitos, confusões, e nós precisamos de leis para controlar o nosso comportamento. Concorda com isso? Então todo mundo quer viver numa forma organizada. Todo mundo quer saber o que pode fazer, o que tem de direito. Todo mundo tem que saber das suas responsabilidades. Nós temos que ter leis, portanto, que controlem o nosso comportamento. Nós temos que ter lei que realmente evite abusos de ilegalidade. A gente tem que ter lei que todos aqueles que cometem crime, porque há um conflito na sociedade, sejam efetivamente punidos. Nós temos que ter lei, consequentemente, que cria ou lança na sociedade serviços públicos. Lei que cria creche, então vamos lá e vamos construir creche. Lei que diz que o município é obrigado a ter determinadas unidades de saúde. Vamos lá e vamos construir isso. Junta todo esse caldeirão de informações que o professor Bernardo está falando, tentando falar de uma forma didática simples, mas que chega ao conhecimento de vocês. Nós precisamos viver dentro de um conjunto de limites, de um conjunto de legalidades, porque assim a gente vai sobrevivendo. Senão a gente volta lá no tempo primitivo, não é verdade? Senão a gente volta lá no tempo das cavernas. E aí a gente não desenvolve, a gente não evolui. Quem faz todo esse controle é uma única palavrinha chamada Estado. O Estado controla a nossa vida, vamos assim dizer. O Estado que realmente que cria-se leis, o Estado que realmente que executa essas leis, o Estado que julga essas leis e julga as pessoas que estão infringindo leis.
Bacana? Deu para entender esse início? Legal. Posso avançar? Tá? Vamos junto. Só que o Estado sozinho não faz isso. Ele precisa criar órgãos. Ele precisa criar aquilo que chama-se de poderes. Então o Estado, nessa linha de raciocínio, ele olha e fala, nossa, eu fui criado para manter uma sociedade organizada, bacana, mas sozinho eu não consigo. Então, eu, Estado, vou criar 3 poderes, tá, gente? O poder legislativo, que é o que faz lei. O próprio nome ajuda a gente a entender. Vamos ficar só assim. Legislativo, lei, aquilo que faz lei. Lembra eu falei da importância de ter lei na sociedade? O segundo é o executivo. Não importa só fazer lei e ficar no papel. É fundamental que o executivo, o próprio nome fala, executivo, que executa o que está nas leis feitas pelo poder legislativo. Então, se o legislativo fala, olha, o município tal vai ter que criar-se um projeto de assistência social às mulheres violentadas dentro de casa. Exemplo, o executivo ele tem que cumprir, ele tem que agir e criar políticas públicas junto aos seus órgãos para atender a comunidade, porque a lei está dizendo. Só que nem tudo na lei é cumprido. Só que nem tudo na lei é obedecido. É aí que entra o terceiro poder, que é o judiciário, que é para julgar aquelas pessoas que infringiram a lei, ou para saber se a lei efetivamente está sendo cumprida. Consegue entender, então, que para a gente ter um governo efetivo, consegue entender para que a gente tenha um sistema político realmente que atenda a comunidade, consegue entender que para a gente garantir os direitos e também ter certeza dos nossos deveres, nós temos que ter ao nosso redor esses 3 poderes atuando de forma independente, harmônica entre si, executivo, legislativo e judiciário. É o tripé que faz com que a gente, volta aquilo que o professor Bernardo falou logo no inicinho, é que faz com que a gente tenha, portanto, uma vida organizada. Pois bem, dentre esses 3 poderes, nós combinamos de falar 2. O executivo e o legislativo. Só que vou falar mais ainda, ó, afunilar. Porque o executivo pode ser a nível federal, estadual e municipal, o legislativo também federal, estadual e municipal. Mas como o nosso tempo é rapidinho, nós vamos pegar só o executivo e o legislativo municipal. Pode ser? E vamos entender um pouco de cada um. Sem perder tempo, você que nos acompanha aí, solta uma linha ou separa uma parte da mente e vamos agora efetivamente entrar, portanto, no executivo municipal. Executivo. Não precisa de complexidade para entender, pessoal. O próprio nome, como eu falei há pouco, por si só, já ajuda a compreender executivo, aquilo que executa as ações. É aquele que executa o que a lei diz que precisa ser saído do papel e colocado à disposição do povo. Eu costumo dizer que o poder executivo é o poder que faz mais ações na prática. Consegue entender? Só que essas ações que o executivo faz na prática, porque o papel dele realmente é executar, dentro de várias outras coisas que nós vamos falar um pouquinho, ele não faz o executivo municipal, é o que nós estamos combinando, que é botar na prática aquilo que a lei determina, aquilo que a lei que foi criada pelo legislativo. Agora vocês sabem, em linhas gerais, as funções dos 3 poderes. O executivo, portanto, é colocar na prática, é desenvolver ações práticas para se fazer valer o que está na lei. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: o executivo não pode fazer a sua função ao bel prazer. Ele não pode bater no peito e falar, eu, o executivo municipal, aí vale para o estadual, para o federal, mas vamos centralizar para o municipal. Eu vou cumprir de qualquer maneira a bel prazer, porque eu realmente fui criado e tenho essa atribuição, então eu que vou me organizar. O executivo tem que cumprir princípios. Não pode fazer ao bel prazer. O executivo ele tem que ter 5 princípios em voga, 5 princípios em mente, para todo e qualquer tipo de ação. Preste atenção na fala do professor Bernardo, que o executivo venha fazer de políticas públicas, bem como outras ações e atividades, ele sempre tem que estar norteado, amparado, com 5 princípios, porque aí ele exerce as suas atribuições de acordo com a Constituição Federal.
5 princípios, que se resume pegando a primeira sigla, né? A primeira letrinha de cada um deles, quer dizer limpe. Vamos lá. Legalidade. O executivo só tem que cumprir se está na lei. Não se faz ao bel prazer. E impessoalidade, todas as ações que o executivo venha desenvolver na prática, lembra que é um poder de praticidade, de prática de ação, ele não pode fazer voltado a um ou a outro, direcionado a um ou a outro, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Os atos da administração pública municipal, poder executivo municipal, tem que ser impessoal, é aplicado para todo mundo. O bem coletivo é maior do que o bem individual. Limpe. Terceiro, moralidade. Nossa, é um princípio fundamental. Os atos, a gestão, o dia a dia, o comportamento daquele que representa o executivo municipal, estadual ou federal, mas vamos para o municipal, tem que ser um ato pautado pela moralidade, pela eticidade. Na verdade, qualquer pessoa tem que agir com moralidade e eticidade. O próximo princípio que é importante nesse bate-papo inicial, publicidade. E eu considero um dos princípios fundamentais para a administração pública como um todo. Publicidade é sinônimo de transparência. Os atos têm que ser públicos, os atos têm que ser transparentes, os atos têm que ser motivados, porque a comunidade que vai, obviamente, tem, obviamente, o direito de saber o que está acontecendo. E, por último, a eficiência. Né? Quem não quer um poder executivo eficiente, que realmente exerce e que abraça? O executivo, todas as ações que ele vem colocar na prática, mais uma vez para a gente avançar, sempre pautado na legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Pois bem, se a gente avança um pouquinho, e sabendo que o executivo é o agir, é colocar na prática o que está na lei, pautado nesses 5 princípios, a pergunta que se faz é, quem faz parte do executivo? Pessoal, de uma maneira resumida. Quando a gente fala de executivo municipal, vamos lembrar a figura do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Bacana? Todos esses, prefeito, vice e secretário municipal, eles fazem parte do núcleo chamado executivo municipal e deve realmente colocar na prática aquilo que está na lei, mais uma vez, exercendo sempre com base, né, aquelas suas condutas com base daqueles 5 princípios. Além de trabalhar com base naqueles 5 princípios, o executivo municipal, na figura, né, do prefeito, do vice-prefeito, do secretário municipal, tem que saber de cabo a rabo, de cima e embaixo, de lado direito para o lado esquerdo, a chamada lei orgânica do município. É bom que você saiba, o município tem uma lei orgânica que ela é como se fosse a estrutura, o esqueleto, é aquela que realmente traz todos os assuntos, afetam a municipalidade. É como se fosse realmente um religioso, é como se fosse uma pessoa, um líder espiritual, que tenha, só para fazer uma analogia, que tem que ter o conhecimento da Bíblia, dos ensinamentos, para falar para as suas pessoas. É como se fosse o executivo em relação a essa lei orgânica municipal. E se a gente pega essa lei orgânica municipal, que é a base da ação do Poder Executivo, atuando com aqueles 5 princípios, eu vou resumir algumas funções. Primeiro, o Executivo Municipal ele tem como primeira função, vamos entender um pouquinho, é o objetivo. E depois a gente faz um fechamento. A função dele primeiro é criar, é fazer é fazer a gestão e administração do município. É o órgão executivo, é o que executa, é aquele que faz a gestão, que faz a administração de todo o município. Por isso que é o órgão, portanto, é o poder, portanto, que administra todos os assuntos que são afetos ao município. Por isso que o Poder Executivo ele tem que estar junto em questões, em ações, em atividades ligadas à saúde, educação, segurança, cultura, lazer, todo aquele serviço público, independente desses segmentos que eu falei há pouco, que existem muito mais. O Poder Executivo é o que administra, porque não é ele que cria, não é ele que administra o município. Então, todas as questões correlatas aos serviços públicos do município, que eu falei há pouco agora, cabe a ele. Tem uma outra função muito importante do Executivo também, que o Executivo ele pode criar projetos de leis. Pode, desde que seja conteúdos ligados, antes se tiver alguma coisinha, você pode falar para a gente, desde que seja conteúdos ligados naturalmente ao município.
Só que a administração pública também, ela não só elabora projetos de lei que vai ser encaminhado à Câmara dos Vereadores, que daqui a pouquinho a gente vai falar, mas também projetos de leis feitos pela Câmara dos Vereadores vai para a gestão municipal e o próprio chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito, por exemplo, ele tem o poder de sancionar, ele tem o poder de vetar, ele tem o poder de voltar para a Câmara pedindo algumas emendas, algumas interpretações. É o papel do nosso Executivo. Quer ver um outro papel que eu me recordo aqui? O Executivo também tem a obrigação, tem um dever de prestar conta do que ele está fazendo ao Legislativo Municipal. Quer ver uma outra função que eu acho fundamental, dentre todas elas, importante também do Executivo, que a gente precisa estar atento e estar acompanhando, o Executivo ele tem esse papel muito importante também, que é correr atrás de recursos, que é buscar realmente captação de recursos, tentar fazer convênios com esfera pública, esfera privada, para trazer convênios, para trazer benefícios, para trazer recursos. O Poder Executivo Municipal também, ele cria, através de lei, os impostos municipais, arrecada, faz todo um processo de arrecadação dos valores desses impostos municipais, e o dinheiro vindo com o pagamento dos nossos impostos municipais, o Poder Executivo Municipal, ele transfere isso em forma de serviços para a comunidade. Ele administra os recursos vindos do governo federal, do governo estadual. Está vendo como é que o Executivo ele faz a gestão por completo? Vocês conseguem entender, e eu falo de uma forma bem resumida, como que o Executivo ele administra todos os serviços e todos os bens, todos os itens relacionados à vida pública do nosso município. Só que isso é uma pequena fala do Executivo Municipal. Porque se a gente passa para um outro poder, que é o Poder Legislativo Municipal, eu quero chamar a atenção que existem, atenção agora, Legislativo Municipal, que é representado pela Câmara dos Vereadores e tem como representante do Legislativo Municipal, em linhas gerais, o vereador. A figura central, os poderes centrais de um vereador, que é exercido pelo Legislativo Municipal. O papel de fiscalizador. O vereador, ele tem, representando o Legislativo Municipal, ele tem, portanto, o papel de fiscalizar e de controlar os atos da administração pública, os atos do Executivo. Lembra que o Executivo tem que prestar conta à Câmara dos Vereadores? Olha eu voltando. O Legislativo Municipal, através dos seus vereadores, ele tem por obrigação, portanto, fiscalizar as contas do Administrativo. Ele tem um papel, portanto, nesse item, nessa bandeja de fiscalização, ele tem, portanto, a atribuição de tomar conta dos atos praticados pelo Executivo, podendo, inclusive, convocar o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, para prestar informações de alguns atos, de alguns assuntos administrativos, podendo instaurar inquérito, comissão de fiscalização. O papel, um dos papéis do vereador, um dos papéis do Legislativo Municipal é o papel de fiscalizar os atos que a administração pública faz. O outro papel é o papel de legislar. O vereador ele tem por função criar projetos de leis, claro, de competência de assuntos ligados ao município. Nada que é de competência da União, nada que é de competência do Estado, mas assuntos ligados ao município, do dia a dia. Então pode sim criar projetos de lei, pode sim vetar, pode não sancionar, pode pedir explicações como quando o projeto de lei vem do Executivo. Então, uma outra função do Legislativo, representado pelos vereadores, é o papel de legislar. Tem mais um, que pouca gente acredita, às vezes passa desapercebido e a gente vai chegando no nosso finalzinho. É o papel de julgador. A Câmara dos Vereadores tem um papel de julgar atos praticados pelo Executivo ou pelos próprios vereadores, atos políticos, administrativos, que não estão sendo feitos de acordo com a lei. A Câmara dos Vereadores julga situações dessa natureza. A Câmara dos Vereadores julga as contas advindas do Poder Administrativo. E o último é uma função administrativa que a Câmara exerce. A Câmara, quando você entra ali dentro, você vê, tem servidores, tem um regimento interno que precisa ser observado, tem compras de produtos, tem serviços que são desempenhados ali dentro. Então, é como se fosse, entre aspas, nas devidas proporções, dentro de uma Câmara dos Vereadores, é como se fosse uma empresa.
que tem receitas, que tem despesas, que entra ali verba pública. Então a Câmara tem a função administrativa de manter todas essas questões devidamente em ordem. Nós estamos chegando, né, antes no finalzinho, só um minutinho. Marieta Farias. Uhum. Obrigado, Marieta Farias. Marieta Farias, né? Isso é importante, Marieta. A gente, enquanto munícipe, né? É importante a gente saber um pouquinho, né? Um pouquinho. E esse tempo nosso, essas lives, a gente faz em 20 minutos, mas a gente prepara com carinho, assim, informações, sabe, gente, pontuais. A gente espera que sejam informações precisas para vocês criarem já uma linha de raciocínio. Então, obrigado pela participação, Marieta. E eu quero chegar a esse final já buscando entender um pouquinho do Executivo Municipal, entendendo um pouquinho do Legislativo Municipal, mas dizer para vocês, assim, em linhas gerais, que cada um desses poderes, gente, são independentes, eles são harmônicos. Quem está falando isso não é o professor Bernardo, é a própria Constituição Federal que diz isso. Cada um tem um âmbito de atuação e que o sistema político só vai ser seguro, o governo só vai ser tratado de forma eficiente e, de fato, a gente só vai ter os nossos direitos e deveres garantidos se esses poderes públicos, Executivo, Legislativo, Municipal, vamos dizer só esses, trabalharem realmente com independência, trabalharem com harmonia e sempre visando o bem comum, que é ajudar o povo. Então, é essa fala final, de forma simples, objetiva e direta, que é a mensagem que a gente deixa para vocês em mais uma live do professor Bernardo. Espero imensamente que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Agradeço a participação de todos. A live fica gravada, se vocês quiserem compartilhar, quiserem comentar depois, né, elogiando, criticando também. É muito importante isso que a gente faz. E esses temas é para que a gente comece a entender um pouco de como que funciona esse mecanismo aí da administração pública, da Câmara dos Vereadores, para que a gente possa falar, propagar, transmitir, ser formadores de opiniões, mas com informações precisas. Saber de fato o que o Executivo Municipal faz e o que de fato o Legislativo Municipal também faz. Gente, forte abraço, fique com Deus. E mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu.